Meus alunos, uma boa tarde para vocês. Esta semana nós daremos continuidade aos conteúdos traçados para o mês de setembro. Nós veremos o Teorema de Pitágoras em caráter de revisão, porque nós já estudamos, e nos aprofundaremos no Teorema de Tales e na resolução de problemas, ok? Então, o que são teoremas? É importante a gente saber. Teoremas são importantes relações matemáticas, relações que versam os lados e os ângulos das figuras planas, ok? Uma dessas relações, e muito importante, é o teorema de Pitágoras. Um desses teoremas é o de Pitágoras. Ele é milenar e muito famoso e se aplica à resolução de problemas relacionados ao triângulo retângulo, certo? Somente a essa espécie de triângulo. Ele diz o seguinte no seu enunciado: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do comprimento dos catetos. Aqui é importante a gente lembrar o que é cateto e o que é hipotenusa. Então, bem, o maior lado do triângulo, também conhecido como lado A, ou também fica à frente aqui, ó, do ângulo reto, o ângulo de 90 graus, é a minha hipotenusa, ok? E os dois outros lados, os menores, são os catetos, ok? Então, olha aqui essa situação. Dois navios A e B partem em sentido diferentes. O primeiro para o norte e o segundo para o leste. O navio A vai com velocidade de 30 por hora e o navio B com velocidade de 40 por hora. Qual vai ser a distância entre eles dois após 6 horas? Então, é importante a gente calcular as medidas dessa medida de tempo, de 6 horas. Então, a gente multiplica a velocidade dele pelo tempo que está sendo solicitado aí. A velocidade de cada um. Um é 30 até 40. Então, a gente multiplica para termos essas distâncias. Ó, 30 vezes 6, 180. 40 vezes 6, 240. 30 e 40 são o quê? A velocidade dos dois navios. Acredito que são navios, né? Então, bem, a distância, que é o que ele está pedindo entre eles dois, é esse daqui, ó. Um tá para o norte, outro tá para o leste. Vocês podem colocar no lugar de norte e leste A e B, navio A, navio B. Então, ele quer isso daqui. E analisando isso daqui, essa distância que ele quer, de norte a leste, é a minha hipotenusa, ó. Formou-se um triângulo aí, com as duas velocidades que ele solicitou. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? O quadrado da hipotenusa, que aqui é D, é igual à soma do quadrado dos dois catetos, que são esses dois aqui, 180 e 240. Então, a gente soma, ó, quadrado da hipotenusa, D ao quadrado, é igual à soma do quadrado das duas medidas, 180 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Então, é uma equação do segundo grau tipo AC, porque só aparece o termo dependente ao quadrado e o independente. Então, a gente resolve começando pela potência. Se prestarmos atenção, a parte algébrica, ela vai até o final, ó. Estão vendo? D vai até o final. O que se resolve é a parte numérica. 180 ao quadrado, 32.400. 240 ao quadrado dá 57.600. Então, a gente soma esses dois aí. Percebam que eu não estou trabalhando o primeiro membro porque ele já está pronto. Só tem uma incógnita lá. Eu deixei ele para lá, vou repetindo. E trabalho só aqui, onde eu tenho que deixar um único termo. Somando isso daí dá 90.000. Aí agora sim eu vou trabalhar os dois membros. D ao quadrado igual a 90.000, eu estou na fase final da resolução da equação. Então, é só extrair a raiz quadrada dos dois membros. Extraindo a raiz quadrada de D ao quadrado, eu tenho D. Isso daqui é uma propriedade da radiciação estudada no mês de julho, que diz o quê? Se o índice do radical for igual ao expoente do radicando, um anula o outro. Então, sai o radicando. No caso, é D, sai D, ok? 90.000, raiz quadrada disso, é 300. Então, a distância D, que eu estou atrás, aqui, ó, essa distância aqui, é de 300 quilômetros, a distância entre os dois navios. Aqui tem uma leiturazinha breve para vocês sobre onde se aplica o Teorema de Pitágoras no dia a dia. Então, o Teorema de Pitágoras, ele possui inúmeras aplicações e nas mais diversas áreas de atuação, gente. Na área do transporte, ele é considerado muito importante para o desenvolvimento deixa eu diminuir aqui, de um país. O Teorema de Pitágoras também está presente e contribuindo na logística, na infraestrutura, também na arquitetura, em todas as áreas, acredito eu,
a gente utiliza o Teorema de Pitágoras, inclusive medicina. Se não me engano, há situações, operações matemáticas que utilizam ele, certo? Então, olha só, o Teorema de Tales agora. O Teorema de Tales, ele afirma o seguinte, só uma coisa que eu quero frisar aqui. Os teoremas, eles recebem o nome de seu inventor, de seu descobridor, quero dizer. Teorema de Pitágoras é porque Pitágoras foi quem desenvolveu esse teorema. E o Teorema de Tales também recebe o nome Tales, porque foi Tales de Mileto que desenvolveu o Teorema de Tales, ok? O Teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina duas transversais quaisquer e seus segmentos são proporcionais. O que são feixes? Vamos entender como feixe de coisas, um monte de retas, ok? Feixe é um monte de retas, ok? Essas retas, elas são paralelas. O que são paralelas? Bom, olhem aqui. Vamos imaginar que esses meus dois lápis são duas semi-retas, ok? São duas retas. Então, para eu dizer que eles são paralelos, o que é que não pode acontecer com eles? Eles não podem nunca fazer isso, ó. Se tocar. Eles são paralelos porque eles não se tocam. Um tá sempre assim. Semelhante aos caibros do telhado. Eles são paralelos, não se tocam. Quando eles se tocam, se chama de transversal. Eu teria que ter um terceiro aqui para mostrar a vocês. Então, ó, eu tenho dois lápis, então eu tenho um feixe, ok? Vamos supor que sejam retas. Para eles serem cortadas por transversais, segundo o enunciado de Tales aí, transversal é o quê? Trans, aquilo que atravessa. Então, pode atravessar de cima, de baixo, em qualquer ponto. Então, quando há algo que atravessa esse feixe de retas, acontece o que é ali? Que esses segmentos aqui que surgem, ó, quando está dividido, ó, fica em cima e fica embaixo. Eles são o quê? Proporcionais. E sempre que a gente falar de proporcionais, como foi visto na nossa aula passada e no mês passado também, sempre que se falar em proporcionalidade, a gente entende que vai ser montada ali uma fração, uma razão, uma divisão fracionária, certo? Sempre que se falar em proporção. E aí, na proporção, tem diversas, tem regra de 3, mas todas são resolvíveis, solucionáveis por uma fração. Olha, é importante lembrar aqui que é a razão, olha. Feixe de retas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Olha aqui eu tenho um feixe de retas, ou seja, um monte de retas. Elas são paralelas? São. Quais são paralelas? R é paralelo a S é paralelo a T é paralelo a U. Por quê? Porque não se toca, tá um à frente do outro, não se toca, elas são paralelas. Elas estão intersectadas por duas transversais, uma A e outra B. O que são transversais? Aquilo que atravessa, que corta, também chamados de secantes, ok? E quando isso acontece, de ser cortado por uma transversal, por algo que atravessa, o que é que acontece com essas retas? Elas se dividem, ó. A reta, deixa eu ver qual é essa, a reta R, ela foi dividida no segmento A' e no segmento A e A', B', C e C'. Então, esses segmentos aí, eles são proporcionais. Proporcionais quer dizer o quê? Que eles obedecem a uma razão e de semelhança, ok? Há uma semelhança entre eles. Como assim? Vamos ver essa situação, problema aqui, ó. Calcule o comprimento da ponte que deverá ser construído sobre o rio de acordo com os esquemas a seguir. Com o esquema a seguir. Então, olha aqui. Deixa eu ler novamente, como perdi na leitura. Calcular o comprimento da ponte que deverá ser construída sobre um rio. Então, olha aqui a ponte, ó. Tá vendo? Sempre que tiver um probleminha, fazer o desenho. Então, a ponte, ela vai de um lado a outro. Ou seja, ela atravessa. A ponte é a nossa transversal, ok? Então, bem, quando ela atravessa, tem que ser traçado um outro segmento para ser traçado o meio. Esse meio aqui, gente, essa retinha aqui que vocês estão vendo, que é o CBC aqui, ó, BC, ó, BC. Estão vendo? Tem uma retinha. Então, esse daí é mostrando que B e C, se C e B fossem retas, não fossem a curvatura do rio, que não é reta, né? Seriam paralelos, porque um lado do rio não toca no outro, concordam? Então, bem, ele traçou aí duas transversais e nomeou. Olha,
A, B, C, são as transversais. O segmento AD é 10 e o A é 9, se não me engano. DB, X, ele chamou de X, e EC, 18. Então, bem, eles não são proporcionais, então a gente monta a seguinte razão para descobrir a medida da ponte. Ó. 10 está para X, assim como 9 está para 18. Esse está para é a montagem de uma fração, fica 10 sobre X e 9 sobre 18, ok? Eu vou resolver uns probleminhas para vocês. Daqui a pouco, ó. O valor de dB será determinado através do teorema de Tales. Quem é dB? dB, ó. dB é o comprimento da ponte. Então, eu vou determinar ele pelo teorema de Tales, ó. 10 está para x, 9 está para 18. Por que, professor, eu não posso fazer aqui 9 está para x e 18 está para 10? Porque o segmento, o que foi seccionado, foi a reta aqui, ó. Não foi a de cá. Também foi a de cá, claro, mas não foi essa com essa. Não é verdade? A reta seccionada, o de cima está para o de baixo. Não pode o de cima estar para o que deu na outra lá. Então, a gente pega lado para lado, ok? Tá bom? Então, ó, 10 está para x aqui, ó. 10 está para x. 9 para 18. Estão vendo aqui? Então, a gente resolve essa proporção aí, ó. 9 e 18 dá para simplificar, mas eu não fiz a simplificação para vocês não se perderem. Ó, multiplica cruzando toda a proporção. 9 vezes x, 9x, 10 vezes 18, 180. Aqui é uma equação do primeiro grau. Divide por 9. 180 por 9, 20. Então, o comprimento dessa ponte é 20 metros. É para isso que serve o teorema de Tales. Viram como é importante? Sem o teorema de Tales, como seria possível medir o comprimento dessa ponte sem a utilização dos instrumentos necessários, de trena? E imagina uma trena de 20 metros, né? Então, bem, aqui tem um outro exemplo para vocês, ó. Determinar o valor de x nessa figura. Aí você vai dizer, professora, mas aí não é um feixe de retas. Bom, gente, é uma figura. Ela é convexa por ser fechada, ok? Mas os lados dessa figura, eles são segmentos de retas, certo? Eles são retas que foram segmentadas, ou seja, delimitadas por lados, por medidas de lados ou por pontos. Ok? Isso aqui, ó, se prolonga até o infinito. Essa pontinha aqui onde está o ângulo 15 é reta, ó, uma reta, outra reta, e que está seccionada aí por cada um ponto, está intersectada, né? Mas são retas, é um feixe. E da mesma forma, para eu descobrir a medida de x, eu vou usar o quê? A proporcionalidade. Lado está para lado, tá certo, gente? Ó, quem é que está à frente de 15? 15 está para x. 10 está para 12. Lado para lado. Você vai dizer, professora, eu não poderia fazer 15 está para 10 e x está para 12? Até pode fazer. X está para, 15 está para 10 e x para 12. Você não vai fazer a multiplicação cruzada, só que pode incidir em erro. Por quê? Porque a figura branca foi seccionada e ela mede 15 e x. A figura colorida foi seccionada e ela mede 10 e 12. Então, 10 tem que estar para 12. Ó, colorida para colorida, branca para branca. Sempre tem que respeitar essa medição, ok? Essa regularidade e proporção. Então, aqui a gente resolve cruzando. 15 sobre x, 10 sobre 12, sempre é cruzando, viu, gente? X vezes 10, 10x, 15 vezes 12, 180. Dividindo ambos os lados por 10, dá 18. Certo? Aqui o teorema de Tales. O teorema de Tales, ele possui diversas aplicações no cotidiano. Como vocês viram agora, uma utilização para determinar o tamanho de uma ponte. Então, ele constitui uma ferramenta importante da geometria no cálculo de distâncias inacessíveis e nas relações envolvendo semelhança entre triângulos. Eu agora, gente, vou pausar o vídeo, talvez até cortá-lo, e vou resolver alguns exemplos para vocês. Vocês têm aí o exercício com poucas questões. São o quê? Deixa-me ver, 7 questões, certo? Essas 7 questões eu fiz exemplos dela, eu vou resolvê-las para vocês. Eu vou pausar o vídeo porque eu acredito que ele não vai
suportar a resolução toda. E eu demoro explicando, vocês sabem, tá bom? Eu aguardo as dúvidas de vocês, assistam ao vídeo explicativo, tá certo? E vamos lá, ver se a gente consegue desenvolver esse assunto, né? Já é o segundo mês que a gente tá no mesmo conteúdo. Um beijo, fiquem com Deus.